Olá, pessoal. Bom dia a todos que estão aqui no nosso webinar, na nossa sala virtual aqui para demonstração do SAP. Vou pedir para vocês mais só um ou dois minutos aqui para a gente aguardar aqui a entrada de mais alguns participantes que estão se conectando e aí eu já vou dar início aqui a nossa apresentação do SAP, para que todos vocês possam conhecer um pouco melhor das características, das funcionalidades, o que o SAP pode estar resolvendo, ajudando aí as empresas, os negócios de vocês, com quais soluções. Então, peço para vocês só mais um ou dois minutos e, na sequência, eu já retomo aqui para que a gente possa iniciar a apresentação. Bom, pessoal, deixa eu voltar então, deixa eu retomar, tá? Já demos aqui mais uns dois minutinhos para quem precisava entrar. O pessoal já está. Temos aqui uma boa participação já dos inscritos, então já podemos começar a nossa apresentação do SAP Business One. Bom, para quem não me conhece ainda, percebi que tem algumas pessoas aqui que eu já conheço. Eu sou o Roberto Azevedo, sou consultor da G2 Tecnologia e trabalho com o SAP há mais de 7 anos. Então, vou tentar aqui fazer uma boa apresentação para vocês. Imagino que surgirão aí muitas dúvidas, então nós temos aí, através da ferramenta, um local para vocês colocarem perguntas, tá? Podem ir digitando, tá, pessoal, perguntas. Eu vou seguir com a minha apresentação e tentarei ir pausando para que eu possa ler algumas perguntas e ir respondendo para vocês. Então, fiquem à vontade aí para colocar as perguntas. Se eu não conseguir responder tudo, depois eu peço aqui para o nosso time me ajudar e responder todo mundo aqui nas perguntas e nas dúvidas de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui nos participantes. O Antonino me deu um bom dia. Bom dia, Antonino. Seja bem-vindo aí conosco. Tá? Temos aqui o Daniel. Bem-vindo, Daniel. Daniele, Danilo. Tem bastante gente, pessoal. Não vou conseguir falar com todos aqui, mas muito obrigado aí pela participação de vocês. Vamos ao que interessa, pessoal. A apresentação, então, do SAP Business One.
tá? For HANA, SAP Business One for HANA. Bom, para quem ainda não nos conhece, né, para quem está conhecendo hoje aqui, vou explicar rapidamente para vocês o que é a G2 Tecnologia e o que é a SAP, né? A SAP é uma multinacional alemã, líder no segmento aí de fornecimento de ERPs, né, de sistemas para empresas, e bastante conhecida, né, em todo o mundo. E a G2 Tecnologia é um parceiro, né, uma empresa parceira da SAP. O nosso negócio, pessoal, né, o trabalho da G2 Tecnologia é ajudar os nossos clientes, as empresas, a aumentar, né, o seu faturamento, a ter uma gestão melhor de compras, de estoque, de produção. Esse é o nosso negócio. O nosso grande objetivo é fazer com que as empresas tenham mais gestão, possam controlar melhor os seus processos e, com isso, aumentar lucro, reduzir custos, reduzir despesas. Tá? A G2 Tecnologia é uma empresa que já está completando aí seus 30 anos de existência e há mais de 12 anos a G2 Tecnologia é parceira da SAP. Nós somos um parceiro Gold, né, da SAP, e nós trabalhamos aí com a solução, né, com a ferramenta SAP Business One. Bom, falando do SAP Business One, pessoal, o que é o SAP Business One? Né? O que é esse produto para quem nunca ouviu falar dele? O SAP Business One, esse nome aqui no centro da tela, ele é um RP. RP nada mais é do que uma categoria de programas, uma categoria de softwares que visa fazer a gestão, o controle de empresas. Então, um bom RP, né, um bom software de RP, ele é modular e vocês vão encontrar módulos como compras, eu tenho aqui operações de compra, eu tenho um módulo de CRM, vendas, serviços, gerenciamento de projetos, produção, MRP, controle e distribuição do seu estoque, contabilidade, fiscal. Isso é um RP, pessoal. Um RP é um software, é uma ferramenta, é um programa onde nós podemos controlar os departamentos, setores, áreas de uma empresa, tá? A nossa apresentação hoje vai ser nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos conhecer um pouco desses módulos do SAP Business One e demonstrar para vocês como ele faz a gestão do negócio, né, das empresas. Além dessa questão modular, né, do SAP Business One, é um software que roda em nuvem, né, por isso nós temos aqui um símbolo de nuvem, então os clientes podem fazer uma contratação e não se preocupar com servidor, com máquina interna, vocês conseguem rodar o SAP na nuvem, o que simplifica e reduz muito, né, o investimento com máquina, com servidores. O SAP Business One tem toda uma base de análise, né, de analytics aqui dos dados. Nós conseguimos rodar isso em celular, tablet. O Business One trabalha com Big Data, empresas que têm um volume muito grande de informações conseguem processar isso e extrair muitos dados, extrair muitas informações. Machine Learning, né, ou inteligência artificial, internet das coisas, né, o IoT, e tudo isso rodando em uma nuvem. E vamos para a demonstração, pessoal. Vamos fazer a demonstração do SAP Business One e como ele pode fazer essa gestão, esse controle para vocês. Bom, aqui, pessoal, eu já estou aqui com o SAP Business One aberto, eu estou rodando aqui na nuvem, tá? E essa é a interface, essa é a janela, né, principal aqui do Business One. O que nós já encontramos, né, de cara aqui na tela do SAP? Nós temos já uma visão de gráficos, né, os dashboards. Isso é nativo da solução. Então, o cliente que utiliza o SAP Business One for HANA, ele já tem esses gráficos aqui disponíveis. Eu poderia, por exemplo, clicar nesse botão aqui de lápis e escolher quais as visões que eu quero selecionar. Aqui eu tenho apenas um exemplo, mas eu poderia editar isso e escolher entre vários gráficos, várias visões. O SAP já traz isso pronto, basta que a gente selecione e escolha aqui a melhor visão para a gente. Então, o que eu tenho, pessoal? Aqui alguns exemplos, né? Os meus 5 principais clientes por contas a receber atrasadas, né? No fundo, ou seja, são notas fiscais que estão lançadas no SAP
de clientes que não estão me pagando. Eu posso olhar, por exemplo, que o meu cliente número 1 aqui, ele não é um bom cliente porque ele não está pagando corretamente. Ele tem quase 30 mil reais aqui em atraso com a nossa empresa. Posso olhar aqui os 5 principais fornecedores por contas a pagar atrasadas, aqui o inverso, né, os fornecedores que eu não estou pagando, os meus 5 itens mais vendidos, a minha receita versus lucro bruto. Cada gráfico, né, cada dash aqui, vai mostrar uma informação diferente da empresa de vocês. Opa, deixa eu voltar para cá. Eu posso ainda usar a barra de rolagem e vocês vão perceber que eu tenho diversos outros gráficos, outras visões. Eu posso olhar aqui os meus pedidos de venda que eu ainda não entreguei. Eu tenho aqui um total de 4. Se eu clicar aqui no 4, eu consigo detalhar essa informação. Eu consigo enxergar exatamente quais são esses 4 pedidos que eu não entreguei. Eu consigo enxergar para quais são esses clientes, as datas. Outra informação, outro ponto bastante interessante do SAP é que nós temos essas setas laranjas, né, ou setas amarelas, onde se eu der um clique, eu vou conseguir abrir essa informação dentro do SAP. Isso deixa a navegação dentro do SAP Business One bastante rápida, né? Eu não preciso ficar entrando aqui no menu ou procurando coisas no menu. Basta que eu clique aqui nessa seta e o SAP vai abrir aquela respectiva informação, aquele documento, para que eu possa detalhar, enxergar, encontrar mais dados, tá? Como, por exemplo, eu abri o pedido de venda número 41, que é do cliente G2 Tecnologia, e eu consigo enxergar qual é o produto que eu estaria vendendo para esse meu cliente. Vou fechar. Então, para isso que servem as setas amarelas, eu vou abrindo aqui os documentos. Vou fechar também essa visão e vou retornar aqui para os meus dashboards, né? Ou seja, pessoal, vocês vão encontrar muita informação, né? O meu montante de contas a pagar atrasado, eu poderia estruturar também um workflow para que eu tenha um processo de venda padronizado na minha empresa. Nesse exemplo aqui, eu começo numa cotação de venda. Da cotação de venda, eu posso partir para um pedido de venda. Do pedido de venda, eu vou para uma entrega. Isso aqui pode ser completamente personalizado para o negócio de vocês. Esse é um exemplo que eu tenho. E se eu clicar aqui nesses botões, eu já posso iniciar um novo processo de venda, por exemplo, abrindo uma nova cotação dentro do SAP. Além disso, eu também poderia olhar aqui diversos relatórios de venda, como uma análise de vendas, relatórios de preço, quais são os clientes que estão desviando de um limite de crédito. Nós temos muitos relatórios para serem acessados aqui. Aqui um workflow de compras, né, da mesma forma que eu posso pensar nas minhas vendas, né, seguindo um workflow, seguindo um processo, eu também posso traçar isso para compra. Então, aqui eu tenho mais um exemplo de um workflow de compras. Faturamento por empresa, a gente vai ter muita informação aqui conectada nessa visão de dashboards do SAP Business One for HANA. Vamos atuar agora, pessoal, na prática, tá? Deixa eu só ver se eu tenho alguma pergunta aqui já. Deixa eu tentar desacoplar isso aqui. Eu vou tentar, como eu mencionei, pessoal, vou tentar ir pausando para que eu consiga ir respondendo as perguntas de vocês e eu já vou retomar aqui a apresentação, tá? Tem uma pergunta bastante interessante aqui do Antonino. Ele me perguntou aqui, Roberto, qual a diferença do Business One e do Business One for HANA? Pergunta bastante interessante, alguns clientes prospects aí ficam interessados em conhecer isso aqui. O nome da solução, pessoal, o nome do produto, né, é SAP Business One. E hoje a SAP tem duas linhas, duas vertentes. Existe o SAP Business One for HANA, que, por sinal, é esse daqui que vocês estão enxergando aqui na tela de vocês. Esse produto é o SAP Business One for HANA. Tem uma outra versão, que é o SAP Business One para SQL, tá? O produto é o mesmo, pessoal, só que o Business One for HANA, ele, na verdade, é um produto muito mais moderno da SAP. Então, por exemplo, o Business One for HANA, ele roda in memory, ele roda na memória. Logo, ele é um software com um processamento muito mais ágil, muito mais rápido. E com esse processamento mais ágil e mais rápido,
nós podemos, por exemplo, ter dentro da própria ferramenta um BI, esses dashboards que vocês estão enxergando aqui na tela agora. Na versão, no Business One para SQL, que seria outra opção, ele não tem nativamente dentro da ferramenta os gráficos, esses dashboards, como vocês estão vendo aqui. Aliás, eu até tenho aqui a outra versão, eu vou até mostrar. Vou clicar aqui, observem aqui embaixo que eu tenho dois botões. Nesse primeiro botão, essa tela que vocês estão observando é o Business One, uma versão para SQL Server. Notem que eu não tenho aqui esse painel de dashboards como eu tenho na versão HANA. No fundo, existem muitas outras diferenças, tá, pessoal? A versão para HANA, ela está recheada de novos recursos em comparação à versão SQL. Então, o HANA é o nosso futuro, é a nova versão, é o produto que todo mundo vai... Quem ainda não está no HANA, mais cedo ou mais tarde, vai migrar para a versão HANA, porque é o futuro da SAP. Tá? Então, tentei responder aqui uma pergunta. O Wellington, da SPDL, bem-vindo, Wellington. É possível traduzir um vídeo dessa apresentação? Sim, pessoal, a gente grava isso aqui, esses webinars são gravados e depois nós disponibilizamos isso no nosso canal no YouTube. Então, para quem ainda não se inscreveu, acessa lá o YouTube, pessoal, coloca lá G2 Tecnologia, vocês vão encontrar o canal da G2 Tecnologia. Nós temos esse vídeo estará lá e tem vários outros vídeos mostrando várias outras características do Business One. Então, vale a pena se inscrever para que vocês possam visualizar não só esse, mas como os outros vídeos que já estão lá no YouTube, na internet. Aqui a Paula Bueno, bem-vinda, Paula. A Paula fez uma pergunta, né? Essas funcionalidades, pergunta da Paula. Essas funcionalidades estão disponíveis somente no B1 for HANA? Bom, é um pouco do que eu falei antes, tá, Paula? Eu vou mostrar hoje para vocês a versão do Business One for HANA e algumas coisas do que eu mostrar aqui, elas são exclusivas do HANA. Vocês não conseguirão enxergar isso na versão em SQL. Volto a reforçar como exemplo aqui os dashboards. Depois eu vou fazendo outros paralelos e explicando o que tem no HANA e o que não teria na outra versão, que é a versão em SQL. Ok, pessoal, então tá aqui. Olha, uma pergunta interessante aqui da Patrícia Zanata. Bem-vinda também, Patrícia. Obrigado pela pergunta. Ela pergunta se o SAP Business One HANA funciona somente com o banco de dados Oracle. Na verdade, pessoal, o HANA ele não funciona no banco de dados Oracle. O que é o HANA? O HANA, na verdade, o termo HANA, né, é uma plataforma tecnológica da SAP. Existe muita tecnologia envolvida dentro dessa plataforma, envolvida no HANA, tá? O HANA, como eu mencionei um pouco antes, né, o HANA tem Big Data, o HANA tem Internet das Coisas, o HANA tem análise preditivas, o HANA roda em memory, por isso ele é extremamente rápido. E o HANA, pessoal, também trabalha com um banco de dados específico chamado pelo mesmo nome de HANA. Então, na prática, o banco de dados que eu estou rodando aqui é um banco de dados chamado HANA. Não é um banco de dados Oracle e também não é o banco de dados SQL. Então, não é nem Oracle e nem SQL. É o próprio nome HANA, onde é rodado, né, a aplicação do Business One. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou tentando respondendo aqui aos poucos para vocês, tá? Eu vou seguir mais um pouco aqui com a apresentação e depois eu retomo aqui as perguntas e tento isso. E, na medida do possível, eu vou tentar responder todas aqui. Aqui tem muita pergunta, agradeço. Se a gente não conseguir responder tudo, eu volto depois e falo com vocês, a gente troca e-mail, e eu vou trabalhar dessa forma para conseguir atender a todos. Vamos lá, pessoal. Vamos conhecer um pouco mais, então, do SAP Business One. Aqui desse lado esquerdo, vocês vão enxergar os módulos, né, os principais módulos do Business One. Na realidade, é possível ter diversos outros módulos que a gente pode incorporar aqui no SAP para atender outras necessidades, dependendo de cada empresa. Mas eu vou mostrar para vocês o módulo de vendas. Quando eu clicar em vendas, eu vou começar a enxergar aqui diversos itens
que são os documentos de vendas. Eu tenho aqui um contrato guarda-chuva, o SAP trabalha com contratos, eu posso lançar uma cotação de venda, eu posso fazer uma fatura, que é a nota fiscal. Então, aqui eu tenho diversos documentos. Dependendo da minha necessidade, eu vou criar um documento ou outro. Mas eu vou abrir aqui um pedido de venda, pessoal, dentro do SAP. Quando eu entro nessa tela, eu entro aqui para criar um novo pedido de venda. Só que agora eu não quero criar. Eu vou, na verdade, localizar um pedido que eu já fiz antes. Tá? Um pedido que eu adicionei no passado. Eu posso clicar aqui nesse botão do binóculo, que é para fazer pesquisa, e aí eu posso procurar. Nas janelas do SAP, eu posso fazer pesquisa por qualquer campo que esteja aqui em amarelo, amarelo meio laranja. Não sei como é que está aparecendo aí para vocês. Eu posso pesquisar pelo código do cliente, pelo nome do cliente, até pelo vendedor, por uma observação que eu digitei no meu pedido, ou poderia pesquisar pelo número desse pedido de venda. Eu vou pesquisar o pedido de venda número 42. Pronto, encontrei. É um pedido de venda que eu lancei para o cliente G2 Tecnologia. Pedido 42. Esse pedido está fechado no SAP. Ele foi feito no dia 22/8, né? Deveria ser entregue no dia 30/8. E o produto que eu lancei nesse pedido de venda é um perfume. Tá? Pessoal, eu vejo um problema muito comum nas empresas, que é uma falta de rastreabilidade. Converso muito com os empresários, com gerentes, ou até com o usuário, e as pessoas não sabem, elas têm dificuldade de rastrear um processo. Né? Aqui, no caso, uma venda, sempre tem uma dúvida: será que o pedido de venda já foi faturado? Será que eu já prestei aquele serviço? Será que eu já entreguei o produto para o meu cliente? Ou ele ainda está no estoque e eu preciso ainda entregar? O Business One tem um relatório que mostra toda essa rastreabilidade dos processos dentro do SAP. Ele ajuda muito a empresa a entender onde está parado o processo e que ponto ele está. Para fazer isso, eu vou usar esse pedido de venda e vou clicar aqui com o botão direito, ó, e vou acessar um relatório do SAP chamado Mapa de Relações. Ele vai mostrar para a gente essas caixinhas que mostram como esse processo ocorreu, onde ele está parado, né? Como as coisas aconteceram dentro da ferramenta. E aí fica muito fácil de enxergar, pessoal. Deixa eu arrumar um pouquinho mais aqui, organizar. Olha só como esse processo ocorreu dentro do SAP. Foi lançado primeiro uma cotação de vendas de código 8. Né? A cotação de venda é um orçamento de venda. Essa cotação de venda deu origem, né? Criou, né? O próximo passo dela foi gerar um pedido de venda 42, que foi o pedido que eu localizei aqui no SAP. Bom, coloquei um pedido de venda. Eu não tinha estoque. Vamos imaginar que aqui eu sou uma empresa que trabalha com uma revenda, por exemplo, poderia até ser uma indústria, e eu tenho uma necessidade de controlar estoque dos meus produtos, dos meus materiais. Esse pedido de venda eu precisava entregar para o meu cliente, mas eu não tinha estoque. O que eu fiz? Eu fui comprar. Então, essa seta está conectada com o pedido de compra, número 23, que representa uma ordem de compra com um fornecedor meu. O fornecedor me entregou e eu passei pelo recebimento das mercadorias, que é essa caixinha aqui. O recebimento de mercadorias alimenta o estoque no SAP, pode me startar um processo de qualidade dos materiais que eu estou recebendo também. Depois do recebimento, eu fiz a nota fiscal de entrada. A nota de entrada já alimenta o financeiro da empresa, já mostra para o financeiro que eu estou devendo, né, eu devo para um fornecedor, já gera a contabilização, o que vai para o meu contábil, vai para o meu DRE, vai para o meu balancete. E essa nota fiscal de entrada eu fiz, inclusive, um pagamento. Eu tenho aqui contas a pagar. A minha nota fiscal de entrada é um total de R$ 250. Eu já paguei R$ 200 dessa nota de entrada, ou seja, ainda tenho R$ 50 a pagar. É por isso que eu enxergo aqui uma barrinha amarela e uma barrinha vermelha. A parte amarela é o valor que eu já paguei, e a parte vermelha é o saldo que ainda falta pagar para esse fornecedor. Quando eu fiz esse processo de compra, eu alimentei o meu estoque. Tendo estoque, eu posso fazer a entrega. Então, eu volto para o pedido de venda e esse pedido de venda me originou 2 entregas. Bom, reparem que nesse processo eu fiz 2 entregas, pessoal. No fundo, eu teria 2 remessas para o meu cliente. Por que isso, gente? Pode acontecer diversos fatores, né? Por exemplo, o meu cliente pode ter estoque em 2 locais diferentes da cidade.
O cliente ele tem um estoque em Santos e tem um estoque no Rio de Janeiro. Por isso eu faço uma entrega em Santos e faço uma outra numa outra cidade, numa outra localização. Ou pode ser que de repente eu não tinha todo o estoque na data e fiz duas entregas parciais. Como poderia fazer três, quatro, cinco? Observe que o SAP ele é bastante flexível para se adequar, para ele se moldar nessas necessidades, ou da tua empresa, ou que o teu cliente, né? O teu cliente pode exigir aí esforços e a ferramenta traduz isso para vocês, essa visão dentro do Business One. Para essas duas entregas, eu fiz uma fatura, fiz uma nota fiscal de saída e a partir daqui eu posso gerar um boleto ou até poderia receber do meu cliente via transferência bancária. O fato é que ainda não recebi do cliente. Essa nota fiscal de saída está lá no meu financeiro. Eu estou esperando o cliente me pagar. Tá? Esse relatório, pessoal, é o nosso mapa de relações. Nós gostamos muito de utilizá-lo porque ele dá toda essa rastreabilidade para o negócio de vocês. Outra coisa bastante interessante desse relatório é que eu posso abrir esses documentos e enxergar quem fez, que dia que fez, que horário que fez, como a pessoa fez. Então, por exemplo, eu abri o pedido de venda. Como é que ficou o pedido de compra? Eu posso dar um duplo clique aqui nessa caixinha do pedido de compra e o SAP abre o pedido de compra para que eu veja as informações. Eu comprei com o fornecedor Telcom. Por quanto eu comprei, quanto eu paguei. Tá? Da mesma forma, eu poderia dar dois cliques aqui no Contas a Pagar e abrir a janela do Contas a Pagar observando que dia eu paguei, o valor que eu paguei. Então, nós temos toda essa rastreabilidade. Fica bem simples de vocês enxergarem onde o processo está parado, por que está parado, qual a providência que eu tenho que fazer para esse processo se mover, para que a empresa possa entregar ou comprar. Vocês vão ter toda essa visibilidade. Tá? Vou dar um fechar aqui. Eu mostrei para vocês, então, o mapa de relações do SAP Business One. Vou fechar o meu pedido de venda. Agora eu quero fazer uma demonstração, ou melhor, deixa eu só olhar se tem perguntas, que agora podem vir perguntas aqui falando desse tema. Vamos ver se eu pego aqui pelo menos umas duas perguntas. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma pergunta. Tem muita pergunta, pessoal. Deixa eu só tentar me achar aqui. Ó, uma pergunta aqui da Paula Bueno, né? A Paula perguntou onde eu consigo pesquisar e conhecer todos os módulos disponíveis do SAP Business One for HANA. Bom, Paula, como eu mencionei antes, no nosso canal no YouTube tem muito vídeo, a gente está colocando sempre vídeos explicando funcionalidades, módulos, mas se você precisar, manda um e-mail, depois eu vou disponibilizar meu e-mail e meu celular, eu posso falar contigo e te explicar, de repente, alguma necessidade mais específica que você possa vir a ter. O B1 tem um módulo, pergunta do Luiz Ricardo Prado, B1 tem um módulo de warehouse? Tem, ele faz toda a gestão do estoque, não só do estoque, toda a compra vai entrar no teu estoque, toda a saída, eu vou mostrar também para vocês isso aqui. Deixa eu só ver uma outra pergunta. Tem como abrir, outra pergunta do Luiz Ricardo Prado, tem como abrir a informação com duplo clique? Tem, né, eu acho que acredito que eu já tenha mostrado, tá, Luiz? Nós podemos dar dois cliques, né, em cima de qualquer documento ali do SAP e aquela informação abre na sua tela para que você possa ter mais detalhes sobre aquilo que vocês precisam. Bom, mas talvez vocês estejam se perguntando, né, como que o Roberto chegou, como é que isso aconteceu? Porque no fundo eu olhei um processo já realizado na minha empresa, um processo que eu já construí, que eu já fiz. Mas como é que constrói de fato? Como é que compra? Como vende no SAP? Deixa eu processar isso e fazer essa visão para vocês. Bom, passo número 1, pessoal. Eu poderia abrir aqui o meu módulo de vendas e, dependendo da minha necessidade, eu posso começar, se for o caso, num contrato, né? Empresas de serviço. Para quem estiver no webinar, né, pessoal, o SAP trabalha muito bem também com a parte de serviços. Empresas de serviços podem ter contratos recorrentes, todo mês você tem que cobrar o cliente, medir um serviço e cobrar do cliente.
O contrato guarda-chuva do SAP é exatamente para isso, tá? Eu vou tentar mostrar hoje para vocês, ou tentar não, né? Eu vou mostrar para vocês hoje uma operação de uma empresa que está comprando, esse material vai entrar no estoque e depois essa empresa precisa entregar esse produto. E depois eu vou chegar até o financeiro dessa operação. Mas o SAP trabalha muito bem com empresas que de repente não precisam controlar estoque e que trabalham com serviço. Vou até tentar fazer um link depois com isso para explicar como isso é controlado. Então, vou acessar vendas e aí eu poderia colocar aqui uma cotação de venda, um orçamento de venda. Vou até fazer um parênteses aqui, pessoal, e colocar um a mais, tá? Eu já estaria até pulando aqui para um processo de venda, mas nós temos muitas empresas que trabalham aí com um processo de venda antes de vender. Eu poderia falar do famoso funil de vendas, né? Então, você tem um departamento comercial, o teu departamento comercial vai começar a prospectar clientes, a trabalhar com clientes, e esses vendedores vão captar ou tentar captar novas vendas. O SAP também tem módulo para fazer essa gestão, fazer esse controle, pessoal. Isso é no módulo de CRM. O módulo de CRM, então, vai trabalhar com o famoso funil de vendas. E aí os seus vendedores falam com esses leads, né, com esses clientes, tentando transformar aquilo numa venda. Quando eu vender, né, eu tenho ali o CRM, após eu vender isso, aí eu vou para o módulo de vendas do SAP, que é para formalizar essa operação. Tá? Então eu poderia iniciar aqui nessa venda mostrando uma cotação de venda. Vou clicar no item, o SAP vai me abrir aqui um documento, esperando que eu preencha esse documento para que eu insira uma cotação de venda ou um orçamento de venda, como vocês quiserem chamar aí. Tá? O que eu devo fazer aqui, pessoal? O primeiro passo, eu vou selecionar o meu cliente. Então, eu vou vir aqui no campo, vou clicar nessa bolinha e o SAP vai exibir a lista de clientes que eu já tenho cadastrado no SAP. E se o meu cliente não estivesse aqui? Sem problemas, eu posso clicar aqui nesse botão novo e fazer a adição, a inclusão de um novo cliente na minha empresa. E nesse momento eu estaria cadastrando esse novo cliente com código, nome, grupo de clientes, telefone, pessoas de contato, endereço do cliente, quais as condições de pagamento desse cliente, todas as informações aqui para que vocês possam ter uma visão completa do cliente também. Eu não vou cadastrar, eu vou selecionar um cliente aqui que eu já tenho. Vou usar aqui a G2 Tecnologia como o meu cliente. Essa cotação de venda será a número 9. Eu estou lançando ela hoje, 27/8. Eu posso dizer até quando isso é válido. Eu posso colocar um prazo para o meu cliente, dizer que o preço é válido até aquela data. O SAP Business One, pessoal, também trabalha com múltiplas empresas, né? Isso acontece muito no Brasil. Muitos negócios, né? Existem vários CNPJs para controlar por questões fiscais, por questões de localização, e o Business One trabalha com tudo isso. Pode ser matrizes, podem ser matriz e filial, coligadas, qualquer cenário aí fiscal, o SAP Business One consegue atender dessas empresas. Eu poderia colocar aqui no meu exemplo, para a empresa, no caso é o mesmo nome, né? G2 Tecnologia, poderia ser para minha filial, o SAP também vai entender isso. Após essas informações, eu vou lançar aqui o item, tá? O número do item ou então a descrição do item. O que é o item, pessoal? O item são os nossos produtos ou nossos serviços, tá? Isso é um item para o SAP. Então, todo produto, toda mercadoria, todo material, toda prestação de serviço, tudo que uma empresa compra ou vende, isso precisa estar cadastrado dentro do SAP, e isso será para nós um item. Então, o item não é uma coisa travada, no fundo, o item depende do negócio de vocês. O item pode ser uma caneta, o item pode ser um material administrativo, pode ser um material de uso e consumo, então vai depender de cada negócio. Tá? No meu exemplo aqui, eu tenho um produto televisor, eu tenho celular, eu tenho parafuso, eu tenho aqui banana, eu poderia ser uma empresa que está vendendo banana. Eu posso trabalhar com caixa, com embalagem, com qualquer tipo de item, na verdade. Tudo isso é configurado dentro do SAP. Vou usar aqui o celular Samsung, vou colocar o item.
Aí, se eu trabalhar com vários itens, sem problema, pessoal, a gente pode colocar diversos itens aqui nessa cotação de venda, tá? Se eu coloquei a linha aqui e está errado, não quero mais, eu posso eliminar a linha. Então, é bem simples de trabalhar também com a edição dessas telas. Eu vou deixar um item só para eu concluir meu exemplo. Eu vou colocar a quantidade da minha cotação, eu posso um item ou vários itens. Qual o preço? Tá? Observem que já saiu um preço aqui de R$ 980. Isso quer dizer que já tem uma inteligência aqui, ele já está buscando de uma tabela de preços. Eu também posso trabalhar aqui com impostos, isso também é muito comum nas empresas. Muitas empresas precisam, no momento da cotação, já aplicar os impostos para passar o preço final para o cliente. Então, tem empresa que tem produto que vai ter uma tributação de IPI, um ICMS de substituição tributária. Existem vários fatores de impostos que fazem o nosso preço ficar maior, né, com relação aos impostos. O SAP também trabalha com isso e eu já consigo enxergar aqui a parte dos impostos. Bom, posso indicar meu vendedor. Quem é o vendedor? Vou colocar aqui que é o Paulo Vieira. O vendedor depois é bastante interessante para eu saber um relatório de comissões. Eu vou ter que pagar comissão, de repente, para o meu time. Eu já consigo enxergar isso aqui. Observações, eu posso colocar qualquer comentário pertinente à minha cotação de venda. Poderia até colocar condições de pagamento, já definindo que o cliente vai pagar em uma parcela, ou duas, ou três, ou quatro. Eu já defino toda a questão de condição de pagamento. Bom, pessoal, feito isso, o que eu preciso fazer? Eu vou adicionar o meu documento. Então, eu vou dar um clique aqui no botão adicionar e a minha cotação de venda estará inserida e será gravada dentro do SAP Business One. Eu adicionei, vou clicar nesse botão para que eu vá para a última cotação de venda gravada no SAP. Observem que é a cotação número 9. Essa cotação eu preciso enviar para o meu cliente, né? O cliente pediu uma cotação, eu mandei para ele. Posso mandar para ele até via e-mail, eu posso clicar aqui nesse botão que tem uma cartinha, o SAP já dispara dentro da própria ferramenta um e-mail anexando um relatório, né, para esse cliente, essa informação já vai aparecer no e-mail do cliente de uma forma bem prática. Só um segundo, pessoal, deixa eu só desligar uma coisa aqui para não ficar fazendo barulho. Então, eu posso disparar um e-mail já enviando a cotação. Essa cotação de venda, o cliente pode dar um ok para a gente. O cliente fala, bacana, eu vou comprar o teu produto, né? Me manda aí um pedido de venda. Qual que é o próximo passo? Eu preciso transformar a cotação com pedido de venda. Eu vou selecionar a mesma cotação e vou usar o botão copiar. Esse copiar para, e aí eu vou selecionar o próximo passo do meu processo, que pode ser, no caso, o pedido de venda. Seleciono. O SAP vai criar agora um novo documento chamado pedido de venda. Ele já copia todos os dados que eu coloquei no documento anterior, que é a cotação de venda. E aqui eu posso fazer pequenos ajustes. De repente, o cliente aumentou a quantidade, não são mais 5, pode ser mais produtos, pode ser menos. De repente, o preço mudou durante essa negociação. Tudo isso pode acontecer. E eu vou citar aqui também a minha data de entrega. Eu vou combinar com o meu cliente aqui que a entrega vai acontecer no dia 5/9, 5 de setembro. Bacana. Estando tudo certo com o meu documento, o total do documento aqui é R$ 4.900, eu vou dar um clique no adicionar. E com isso, o SAP vai gravar, vai de fato adicionar esse pedido de venda. Agora eu tenho um pedido de venda número 44, tá? Aqui pode acontecer duas situações, pessoal. Pode ser que eu tenha estoque desse produto, né, de celular, e pode ser que eu não tenha. Se eu não tivesse estoque, o processo mais comum seria eu começar um processo de compra para que eu possa ter estoque e entregar para o meu cliente. Nesse meu caso aqui, acredito que eu já tenho estoque. Eu posso até, inclusive, observar isso acessando aqui o cadastro do produto. Vou clicar na seta amarela, essa seta laranja, eu vou abrir a janela do produto, né, o cadastro do item. Reparem aqui o meu celular. Eu poderia olhar nessa aba aqui, dados do estoque, e observar como é que está a minha situação de estoque para o celular. Então, produto celular, aba dados do estoque. Eu vou enxergar aqui 4 linhas, porque no fundo eu tenho 4 estoques em locais diferentes, tá? Outro ponto, eu não vou detalhar isso aqui agora, mas o SAP trabalha com localização de estoque.
Então, empresas que têm estoques maiores, né, que têm uma gestão mais complexa, o SAP também atende. Eu posso trabalhar com rua, com prateleira, com gaveta. A gente pode mapear o estoque de vocês. Então, o SAP sabe exatamente onde é que está um material, um produto. Esse material pode estar no estoque número 10, na rua número 3, na prateleira C, por exemplo. O SAP vai dar exatamente esse detalhe para vocês desta localização. No meu caso, eu estou enxergando aqui que eu vou observar só o meu estoque principal, né, que é o estoque 01. Eu sei que eu tenho 46 celulares em estoque e eu tenho aqui um 18, né, e aqui uma coluna chamada confirmado. O que é isso, pessoal? Essa coluna confirmada, que está dando 18, é a somatória de todos os meus pedidos de venda que eu tenho que entregar esse produto. Então, em pedidos de venda, somando isso, eu tenho 18 celulares para entregar. A coluna pedido, que está zero aqui no meu caso, representam os pedidos de compra que eu tenho desse celular. E aí o SAP faz uma conta aqui de mais e menos para me mostrar a disponibilidade. Ou seja, eu tenho 46 no meu estoque. Eu tenho uma previsão de saída de 18, não saiu, é uma previsão. Observe o planejamento, pessoal. O SAP ajudando vocês no planejamento do negócio. Eu tenho 18 aqui previsto para sair, mas não saiu. Pode ser que saia, pode ser que cancele isso aqui também. E eu tenho a previsão de entrada, que no meu caso aqui está como zero. 46 menos a previsão de saída, mais a previsão de entrada, que está zero, dá uma disponibilidade de 28. E eu consigo enxergar isso por produto e por estoque, fazendo toda essa gestão aí do estoque de vocês. Tenho estoque, vou fechar a janela aqui do cadastro do item, voltei para o meu pedido de venda. Aqui só um adendo, pessoal. Nas janelas do SAP, por exemplo, no pedido de venda, eu consigo visualizar, também consigo visualizar gráficos, novos dashboards. Olha essa visão. Eu tenho o pedido de venda e eu consigo olhar para o cliente G2 Tecnologia quais são os itens que eu mais vendo para esse cara, para esse meu cliente. Então, eu posso enxergar que eu já vendi 4 celulares aqui para o cliente G2 Tecnologia, eu vendi 4 notebooks, eu vendi aqui 3 perfumes, vendi aqui um skate. Notem que eu tenho essa visão gráfica também nas telas do SAP. Um exemplo disso, isso é bastante usado nos nossos clientes, eu posso estar criando um pedido de venda e olhar uma informação, por exemplo, da margem do meu produto. Isso ajuda muito o vendedor para ele entender no momento da venda, no momento da negociação com o cliente, o quanto que ele está aplicando de margem. A empresa pode até travar, por exemplo, uma venda, se de repente a margem ficar abaixo do que a empresa tem como regra. Exemplo, olha, abaixo de 10% de margem não pode vender. Então, o SAP consegue mostrar essas informações através aqui de gráficos para o usuário, ou até mesmo em formato de tabela, se a visão ajudar mais aqui em tabela. Além disso, nós podemos ter não só uma informação, mas diversas informações. Então, eu estou olhando aqui os itens mais vendidos. Eu poderia olhar o faturamento por produto. Em relação a faturamento, qual que é o produto que me gera mais valor, mais grana? Né? Eu posso olhar que é o notebook. De repente, eu vendo muita quantidade de um produto, mas financeiramente, em termos de valor, pode não representar muita coisa para mim. O notebook tem um preço maior, logo eu já consegui atingir aqui mais de 10 mil reais, 12 mil reais em venda de notebooks. Ou seja, podemos ter vários gráficos associados ao pedido de venda. Esses gráficos não ficam restritos ao pedido de venda, tá, pessoal? Eu posso também ter gráfico no pedido de compra, eu poderia ter gráfico lá no contas a pagar, na nota fiscal de entrada, na nota de saída, na ordem de produção do SAP. Nós podemos acoplar esses gráficos, isso traz muita informação para vocês. Inclusive, eu poderia até mostrar aqui para vocês, ó, isso aqui é uma análise preditiva, um recurso de análise preditiva do Business One, recomendações para esse cliente. Ele já enxergou o perfil do cliente G2 Tecnologia e estaria recomendando produtos para esse cliente. Ou seja, o SAP está ajudando o teu vendedor a recomendar os melhores produtos, né, com mais perfil para aquele cliente.
Vamos lá, pedido de venda adicionado. Vamos seguir essa operação, pessoal. Pedido de venda, na verdade, é um acordo comercial. O cliente já deu aceite dos nossos valores e eu formalizei para o cliente que eu vou vender, entregar em tal data, por isso eu coloco um pedido de venda. Vai chegar um momento que eu preciso entregar isso aqui para o meu cliente, tá? Para fazer essa entrega, pessoal, eu posso, e aqui eu teria até dois caminhos. O SAP tem um outro processo para empresas que têm um estoque maior, uma gestão de estoque que é mais detalhada, pessoal. Eu poderia mostrar para vocês o processo de picking, tá? Se eu acessar um outro módulo do SAP aqui, o estoque, picking e embalagem, eu tenho aqui o gerente de picking. Eu não vou entrar aqui porque o tempo não deixa, mas o picking, o que, que ele é? Ele é uma ferramenta, é uma gestão para eu poder configurar e entender quais os pedidos de venda que eu tenho que separar do meu estoque, embalar e deixar pronto para atender o meu cliente. Então, empresas que têm muitos pedidos de venda, muitos produtos no estoque, essas empresas precisam utilizar o picking. O picking ele vai falar, olha, hoje você tem 200 pedidos de venda que representam 70 produtos da nossa empresa e ele vai ditar essas regras para vocês. Ó. Separe o pedido de venda 12, depois o 15, depois o 18, claro, seguindo regras, seguindo prioridades da empresa de vocês. Se essa gestão de estoque, pessoal, por outro lado, não é tão complexa, tem empresas que têm poucos pedidos, mas com valores altos, né? E de repente não tem também muito produto. São poucos produtos, poucos pedidos, mas com valores significativos. Aí o picking eu posso até pular, porque o picking é para um volume maior de transações. Eu posso então trabalhar de uma forma mais simples e usando o pedido de venda, já estou no pedido de venda, eu vou novamente no botão copiar para, e aí eu posso seguir o meu processo, criando uma entrega, ou então criando aqui no SAP uma nota fiscal de saída. A entrega, pessoal, são para empresas que têm, novamente, um processo maior de estoque. A entrega, quando eu crio um documento de entrega no SAP, isso representa que eu já separei os materiais do estoque, eles estão paradinhos ali para poder mandar para o cliente, mas não mandei ainda. Eu já separei, ele está lá numa doca, num local de expedição da empresa de vocês, mas não coloquei ainda no caminhão, né? Eu poderia criar uma entrega, ou se a operação for mais simples, eu posso saltar isso aqui, a entrega, e passar para a nota fiscal de saída. Então, uma nota fiscal de saída representa o quê? O faturamento, a DANF, né? A geração do XML. Eu estou citando assim porque muitas pessoas às vezes chamam por nomes diferentes isso, mas tudo isso é a mesma coisa para o SAP. Então, eu estou criando aqui uma nota fiscal de saída, ou seja, eu estou faturando, depois eu vou gerar a DANF, o boleto também eu vou fazer a partir daqui. A nota fiscal de saída já vem preenchida, tá? Já está toda aqui inserida. Eu posso especificar aqui a minha quantidade, enfim, o quanto que eu vou estar entregando aqui. Eu poderia até fazer entrega total ou entrega parcial. Uma nota fiscal de saída, eu preciso aqui dos impostos, que eu falei um pouco lá atrás. Eu vou selecionar aqui um imposto para o SAP. Esse imposto aqui tem ICMS, pode ter IPI, PIS, COFINS, poderia ser uma exportação, pessoal. O SAP vai atender a toda a questão fiscal aqui do nosso país, seguindo corretamente essa tributação, conforme manda a lei, tá? CFOP, CST, tudo isso, todas essas são informações que constam aqui na minha nota fiscal de saída. Poderia acertar aqui a condição de pagamento, né, para o meu cliente, à vista ou a prazo, conforme a necessidade. Isso será para mim uma nota fiscal eletrônica, né? Então tem aqui uma NFE, vai ser a minha nota 21, e o modelo fiscal dessa nota é o NFE, é uma NFE. Se estiver tudo certo, eu posso dar um adicionar, mandar gravar isso dentro do SAP, estando tudo em conformidade, pessoal, seguindo os processos corretos do negócio de vocês, a nota fiscal de saída é gravada e inserida dentro do SAP. Tá? A nota está inserida, isso já gerou contabilização, pessoal. Se eu clicar aqui na aba contabilidade, por exemplo, eu posso até visualizar, ver como o SAP
jogou isso aqui, lançou isso na minha contabilidade. Ele fez aqui um débito no cliente, fez os lançamentos de impostos, a pagar ou a recuperar, conforme as configurações. Esse material saiu do estoque, então ele usou aqui a conta de estoque, né, a conta de mercadorias, dando baixa do teu estoque, gerou uma receita de vendas de mercadorias. O SAP ele faz toda a contabilização em tempo real. Isso também eu acho bastante interessante no SAP, porque em tempo real nós temos toda a informação da empresa. Vocês não precisam esperar o contador de vocês fechar a contabilidade. Normalmente o contador precisa, né, de dias ali para ele fecha o mês, aí demora alguns dias para ele conseguir fechar a sua contabilidade. Aqui no SAP não. Aqui no SAP vocês vão ter informação em tempo real para vocês poderem tomar, né, uma melhor decisão aí para o negócio de vocês. Essa nota fiscal de saída também baixou o meu estoque. No caso, eu entreguei aqui um produto, né, uma quantidade do produto, ela já fez baixa no estoque. E esse documento também já alimentou o meu financeiro. Nesse momento, eu já poderia entrar no contas a receber e dizer que eu recebi esse dinheiro do meu cliente ou não, tá? Outro ponto importante, pessoal, é que a partir daqui eu também já poderia gerar um boleto. O SAP trabalha com o que a gente chama de integração bancária. A partir daqui eu posso gerar um boleto, imprimir um boleto, até enviar automaticamente esse boleto, o PDF do boleto para o meu cliente, o SAP faz isso. E também gera o famoso arquivo KNAB, o arquivo de remessa, que o banco nos obriga, né? O banco precisa receber um arquivo de remessa, um arquivo KNAB, que o SAP manda para o banco para que os boletos de vocês sejam registrados no banco e depois, quando o teu cliente pagar, o SAP vai processar o retorno. Aí é o inverso. É o banco que disponibiliza para a gente um arquivo, é um arquivo de retorno para o SAP. A gente vai lá no banco, importa esse arquivo do banco, né, que o banco disponibiliza, e o SAP concilia automaticamente o recebimento, pessoal. Então, quando o nosso cliente pagar, isso imaginando que seria um pagamento via boleto, né? Se o cliente pagar o boleto aqui dos R$ 980, eu já teria mandado uma remessa para o banco, o cliente pagando, o banco me dá um retorno, um arquivo de retorno. Esse arquivo de retorno é importado para o SAP e automaticamente o SAP concilia a informação que veio do banco com a nota fiscal de saída, fazendo a baixa desse pagamento. Isso pode acontecer para uma única nota, ou isso poderia acontecer, pessoal, para 1.000 notas, para 10.000 notas, para 30.000 notas, quantas notas vocês trabalhassem. Essa conciliação é feita de forma automática. Tá? Bom, eu vou mostrar para vocês, então, como seria essa baixa, né? Que quando eu trabalho com integração bancária, o SAP faz isso de forma automatizada, como eu expliquei. Aqui na minha nota fiscal de saída, eu posso até clicar nesse botão aqui que representa o meio de pagamento. Observem que, no fundo, ele já foi lá para o módulo financeiro, que é o contas a receber, já abriu aqui o meio de pagamento para que eu informe para o SAP o meio de pagamento do cliente. No fundo, eu estou recebendo esse dinheiro. Eu falei bastante aqui do boleto, né, a opção de boleto. No fundo, essa é apenas uma das formas de receber o dinheiro do cliente. Eu poderia receber no dinheiro, né, se fizer sentido para o negócio de vocês, num cartão de crédito, se eu sou um e-commerce, se eu sou uma empresa que trabalha com ponto de venda, isso é muito comum, tá? E tem empresas que recebem via transferência bancária, também acontece. E o querido velho cheque aqui, pouco utilizado, mas tem algumas empresas que ainda trabalham com cheque. Eu vou dizer aqui que eu recebi via transferência, vou informar aqui o meu banco, podemos trabalhar, aqui eu tenho Itaú, Bradesco, Caixa, vocês podem trabalhar com qualquer banco aí, independente do banco, o SAP consegue trabalhar com esse banco. A data que o cliente transferiu o dinheiro para minha conta, o valor que ele transferiu, os R$ 980, ok, adicionar, e com isso eu acabei de dar uma baixa no meu financeiro, o que a gente chama de baixa, né? Na prática, o SAP agora já vai entender que a minha fatura, que a minha nota fiscal de saída foi recebida, o meu cliente pagou. Então, essa informação já não consta mais em aberto no meu financeiro a receber. Bom, cheguei no final, pessoal, de um processo aqui de venda, né, uma operação de venda da empresa.
Eu poderia até chamar aquele relatório que eu mostrei no início, o mapa de relações. Olha só, eu vou usar a nota de saída aqui mesmo, mapa de relações. Eu consigo enxergar como esse processo aconteceu. Fiz a cotação de venda, lancei o pedido de venda, que gerei uma nota fiscal de saída e adicionei o contas a receber. Tá? Detalhe bastante interessante, vocês vão enxergar aqui no SAP que tem um desenho de um cadeado. A cotação de venda tem um cadeado e o símbolo está fechado. A nota fiscal de saída fechado e o pedido de venda tem um cadeado aberto. Por que isso, pessoal? Esse documento do pedido de venda ele encontra-se aberto pelo seguinte detalhe. Ó, vou abrir o pedido. O meu pedido de venda, eu falei que iria vender 5 celulares para o cliente. Só que a minha fatura, a minha nota fiscal de saída, saiu com um celular. Ou seja, eu ainda tenho 4 celulares a entregar para o meu cliente. Tá? Por isso que esse cadeado está aberto. O SAP vai rastrear e vai apontar para vocês que tem pedido de venda a faturar ainda para esse cliente. Tá? Bom, vou fechar aqui o pedido de venda. E talvez vocês pudessem estar se perguntando, né? Mas como que eu sei, como eu descobrirei quais os pedidos de venda que eu ainda tenho que faturar? Faturamento importantíssimo em qualquer empresa, né, pessoal? Eu posso fazer uso de relatórios. Aliás, eu poderia até colocar isso no dashboard, não? Por exemplo, meus pedidos de venda não entregues. Está até aqui, ó. Aqui ele está mostrando 5. Esses 5, na prática, são 5 pedidos de venda que estão no SAP que eu ainda não faturei, que eu ainda não entreguei. Logo, eu tenho que ter um binóculo enorme aqui, porque eu preciso fazer a entrega desses produtos para poder faturar o meu cliente. Então, aqui no meu próprio cockpit aqui de dashboard, eu já tenho essa visão. Como eu também poderia chamar diversos relatórios do SAP que vão me mostrar isso. Poderia acessar vendas, relatórios de vendas. Eu posso usar esse relatório, lista de itens em aberto. O SAP mostra para mim aqui por categoria, quais documentos estão em aberto. Eu posso filtrar aqui e escolher os pedidos de venda. Olha só, aqui eu tenho uma lista de pedidos de venda que estão no SAP e estão abertos. Teoricamente, eu tenho que entregar isso para o meu cliente. Alguns eu posso ter entregue já, né? E outros alguns eu posso ter entregue e não faturado ainda. Outros eu posso nem ter entregue também, obviamente, nem faturado nesse caso. Essa tela eu posso fazer uso de filtro para que eu possa rastrear melhor as informações dentro do SAP. Deixa eu aqui. Detalhe importante, né? Pensei, mas não falei. No fundo, eu posso olhar só os pedidos de venda? Não, pessoal. Eu também posso mostrar os pedidos de compra. Né? Eu poderia enxergar quais os pedidos de compra que estão no SAP e que eu ainda não recebi do fornecedor. Se eu tenho um pedido de compra, estou esperando o fornecedor entregar para mim alguma coisa. Pode ser um produto ou pode ser um serviço. E o pedido de compra em aberto eu também tenho que monitorar, porque o fornecedor ainda não me entregou. De repente, o meu fornecedor está atrasado. Reparem que eu tenho aqui a data de vencimento, que é a data de entrega. Eu tenho um fornecedor aqui da minha empresa que está atrasado, ele não entregou o material e eu teria que tomar uma ação. Né? Ligar para esse cara, mandar um e-mail para esse cara, cobrar esse fornecedor para que ele me entregue o produto. Bem, e se eu fosse fazer uma compra, pessoal? Aqui eu tenho o módulo de compras, né? Dentro do módulo de compras eu vou enxergar os documentos de compra. Eu poderia começar com uma requisição de compra, posso fazer a cotação, a oferta de compra, o pedido de compra, a entrada no estoque desses materiais, a nota fiscal de entrada. No fundo, pessoal, é muito parecido com a operação de venda. Só que aí em compras eu estou falando de comprar. As telas são bastante parecidas para que os usuários sintam mais, para que seja mais amigável, né, para que o usuário não estranhe as operações, mas as coisas acontecem de uma maneira muito parecida. Eu vou indicar o meu fornecedor, vou indicar os produtos que eu pretendo comprar, que eu estou planejando comprar, as quantidades, os preços, quando o fornecedor diz que consegue me entregar aqui. Estando tudo certo com esse documento, com essa operação, eu posso dar um clique no botão adicionar e o SAP acabou de gravar o pedido de compra. Posso também mandar por e-mail o pedido de compra para o fornecedor e quando o fornecedor entregar,
Eu vou usar aqui de novo o copiar, para que eu faça o recebimento, que é a entrada no meu estoque, ou até mesmo diretamente a nota fiscal de entrada, que aí a nota fiscal de entrada já contabiliza e já gera também uma necessidade no financeiro de pagar os nossos fornecedores. Tá? Falando do financeiro, pessoal, claro que também a gente vai ter aqui relatórios. Eu poderia mostrar um para vocês, onde eu conseguiria visualizar, por exemplo, todo o meu contas a pagar. Eu quero saber, eu quero que o SAP me diga tudo que eu preciso pagar hoje ou amanhã, tudo que está vencendo entre hoje e amanhã, ou de hoje até sexta. O SAP vai dar toda essa visibilidade também através de relatórios. Poderia filtrar por contratos, por empresa, por data de vencimento, tá? Como eu mencionei, né? E quando eu processar esse relatório, eu tenho uma lista aqui toda detalhada, no caso aqui de fornecedores, que eu estou devendo. Posso enxergar o relatório de forma resumida, né? E posso também usar essas setas aqui para detalhar. Então, eu sei que eu estou devendo aqui R$ 339 mil. Deixa eu dar uma olhada aqui no primeiro fornecedor e saber do que se tratam essas notas. E aí eu tenho o detalhe, nota a nota, parcela a parcela, quando eu não sei, quando que vence. Bom, relatórios, pessoal, só para mostrar, vou mostrar mais um relatório para vocês que eu considero importante. Nós poderíamos olhar aqui um fluxo de caixa do SAP. O SAP tem algumas visões de fluxo de caixa. Essa aqui é uma das visões do fluxo de caixa do SAP. Essa aqui é uma visão mais gráfica. Ela é toda personalizada, né, configurada. Eu determino como eu quero enxergar o relatório e quais documentos do SAP eu quero que apareçam no meu relatório. Então, eu posso mandar ele calcular o saldo inicial ou não. Eu posso mandar ele ler contratos que eu tenho inserido no sistema ou não. Eu posso olhar despesas recorrentes, como energia elétrica, pagamento de aluguel, que todo mês acontece. Eu já deixo tudo preparado, o SAP me avisa todo mês que eu tenho que pagar aquele fornecedor, e eu posso também considerar essas informações para eu visualizar o meu fluxo de caixa. Então, eu vou fazer aqui algumas configurações para o SAP moldar o meu relatório. Eu posso escolher a visão, se eu quero enxergar um mês inteiro, apenas uma semana, apenas alguns dias. Eu vou pedir aqui para o SAP me mostrar um mês, por exemplo, do dia 27/8 até o dia 27/9. E aí eu já tenho essa visão do meu fluxo de caixa. Consigo ver aqui que eu estou bem, a empresa está bem. A linha, essa barra azul, ela no fundo representa toda o que eu tenho a receber. E aqui é importante, pessoal, toda a previsão de recebimento. Não, é muito comum, também converso muito com os empresários, muitas empresas dizem que tem fluxo de caixa. E aí muita gente me mostra o extrato da empresa, o extrato bancário, né, da conta corrente. Isso, pessoal, já é uma ajuda, né, mas não é um fluxo de caixa completo. Um fluxo de caixa, um bom fluxo de caixa, um fluxo de caixa completo, ele tem que mostrar o dinheiro que já está na tua conta, as notas fiscais que a sua empresa está fazendo de saída, né, de entrada ou de saída, e também as previsões. Poxa, se eu tenho um pedido de venda na minha empresa aqui de R$ 1 milhão, é super significativo para mim. Eu preciso saber que daqui uma semana eu tenho R$ 1 milhão entrando. Ou o contrário. Eu preciso saber que daqui talvez uma semana eu tenho um pedido de compra de 1 milhão que eu vou ter que me virar para pagar aquele fornecedor. Então, isso é informação, isso é planejamento, pessoal. O SAP consegue mostrar essas informações usando aqui o fluxo de caixa. A barra azul, então, é tudo que eu tenho a receber, considera notas, considera pedidos, tudo isso aqui entra nessa previsão de recebimento. As barrinhas em verde representam os pagamentos, é o a pagar. Tudo que eu tenho de fato para pagar ou previsão de pagar, pedido de compra, contratos, tudo entra aqui. A linha amarela é o meu saldo. Então, eu comecei aqui o dia 27/8 um pouquinho positivo, depois aqui no dia 30 eu tenho uma boa entrada de dinheiro, a previsão, por isso o meu saldo fica bem positivo, ele vai lá perto dos R$ 30 mil.
No dia 2/9 eu tenho uma continha, algumas contas para pagar, então meu saldo baixa um pouquinho. Dia 3 eu tenho uma conta um pouquinho mais pesada, ele baixa mais um pouco, e depois eu tenho no dia 5 um dinheiro a receber, o meu saldo sobe de novo. É que eu tenho poucos dados, pessoal, mas esse gráfico fica bastante interessante quando você pega uma empresa real, porque você tem muitos pedidos, então você consegue enxergar exatamente como vai estar o cenário da tua empresa. E além disso, eu posso detalhar as informações. Por exemplo, eu vou ter uma bela surpresa aqui no dia 30/8. O que será que é isso? Será que é uma nota, é um pedido? Quem é o cliente? O que eu estou vendendo aqui? Eu posso clicar nessa barra e aí o SAP vai explodir essa informação me mostrando esses dados. Eu posso enxergar aqui quais as informações que serão pertinentes a essa entrada, né? E aqui ele vai me somar. E por isso que eu tenho ali uma boa grana a receber naquele dia. Bom, pessoal, esse é o nosso fluxo de caixa, né? Tem muitos relatórios no SAP que eu poderia analisar. Poderia, até fazendo um vínculo aqui, eu poderia mostrar um balancete, que aí já é um relatório mais... Aqui não é esse, deixa eu ver se eu tenho um balancete aqui financeiro. Tá aqui. Poderia mostrar um relatório, uma visão mais contábil, tem muito cliente que gosta de enxergar isso. O SAP ele atende toda a parte contábil, pessoal, e também atende a parte gerencial do negócio de vocês. A gente tem as duas informações, o contábil e o gerencial. A visão gerencial pode ser diferente da visão contábil. Os números precisam bater. Se eu faturei 1 milhão, eu preciso enxergar 1 milhão nos dois. Só que no contábil é uma visão do contador, é uma visão mais para atender o governo. E no gerencial é uma visão do negócio de vocês. O SAP consegue atender as duas necessidades. Eu poderia pedir para o SAP um balancete do meu ano todo, poderia pedir para que ele me mostrasse o resultado de forma mensal, para que eu enxergue mensalmente aqui como está indo o meu negócio. Olha que interessante aqui, ó. Eu vou pegar aqui esse primeiro bloco, por exemplo, que são as receitas, né? Aqui eu tenho a receita com vendas de mercadorias, essa linha aqui em preto. Eu tenho primeiro o totalizador do ano, aí eu posso enxergar mês a mês o que está acontecendo. Janeiro eu não fiz nada, fevereiro eu não fiz nada, aí em março eu já tive um total de R$ 30.600 de receita. E em maio, R$ 485. Em junho, 6.580. Julho, zero. E agosto, como é que está o meu mês de agosto? 1.580. Tá? Esse é um relatório já mais contábil, um balancete, mostrando exatamente o reflexo do plano de contas do negócio, da empresa, mas nós poderíamos gerar o mesmo balancete a partir de uma visão gerencial, por centros de custo, que o SAP também atende. Bom, pessoal, acredito que eu tenha concluído aqui o meu escopo, tá? Eu mostrei para vocês, então, um processo de vendas, mostrei aqui um pedaço aqui do módulo de compras e entrei na parte financeira. O SAP é composto por vários outros módulos. Eu já tive casos de ficar aí dias, às vezes, em empresas fazendo demonstrações do SAP, porque ele tem muito conteúdo, ele tem bastante módulo. Então, dependendo do negócio de vocês, né, vocês vão chamar atenção para a produção ou para uma expedição do estoque, o SAP consegue atender todas essas necessidades. Mas, aproveitando para falar um pouco disso, aqui vocês poderiam ver digamos, os módulos padrões do SAP, né? Só para não deixar passar isso, finanças, aqui é onde está toda a parte contábil do SAP, plano de conta, centro de custo, controle orçamentário, ativo fixo, ativo imobilizado, CRM que eu citei um pouco antes, né, um relacionamento com o cliente, o funil de vendas, o pipeline de vendas, faz todo o controle dos vendedores de uma empresa. Aqui, oportunidades, especificamente o funil de vendas do SAP, todo o processo de venda que a gente viu aqui detalhado, processo de compras, parceiros de negócio são os nossos clientes, nossos fornecedores, banco, eu acabei mostrando para vocês quando eu recebi uma nota lá no SAP, gestão do estoque, controla número de série, número de lote, faz toda essa visibilidade. Para indústrias, nós temos aqui o módulo de produção, MRP também é muito utilizado por indústrias. Recursos são máquinas que eu utilizo para produzir, esses três módulos estão bastante conectados, produção, recursos e MRP.
Empresas de serviço, acabei não conseguindo citar muito para uma empresa de serviço, mas aqui nós temos o módulo de serviço, que podem gerar ordens de serviço. Isso aqui também atende à parte de pós-venda de uma empresa, né? Quando eu vendi um produto para o cliente, esse produto pode vir a dar algum problema, o cliente precisa abrir um chamado comigo para eu atendê-lo. O módulo de serviço atende e cuida dessa parte, desse pós-venda e também chamados de serviço. Um outro módulo bastante utilizado é o gerenciamento de projetos. Para empresas que implantam, que vendem projetos, esse é o módulo para controlar. Então, nós cadastramos o projeto e conseguimos controlar etapa a etapa, fase a fase do projeto que essa empresa está vendendo. Nós controlamos o custo, o faturamento, olhamos ali o planejado e o realizado daquele projeto para a empresa ter uma gestão em cima desses números. Tá? Bom, pessoal, deixa eu dar passei aqui uns minutos do nosso webinar. Deixa eu dar uma lida aqui nas perguntas. Vamos ver se eu consigo colocar perguntas e responder perguntas. Vamos lá, deixa eu tentar voltar um pouquinho aqui. Deixa eu aumentar minha tela. Aqui uma pergunta da Paula Bueno. Vamos responder mais uma pergunta da Paula. O SAP faz controle de comissões? Sim, o SAP faz controle de comissões. E aí, complementando a pergunta da Paula, né? Levando em considerações regras específicas, esse processo de comissões é tratado até o faturamento? Sim, Paulo, o SAP controla toda a parte de comissão, que pode começar lá na sua cotação, no seu orçamento de venda, e vai até o faturamento, né? Normalmente, as empresas esperam o cliente pagar, para aí sim você pagar o teu vendedor. Então, no fundo, ele vai até além, né? Ele não para no faturamento, ele vai até o contas a receber. No fundo, o processo é flexível, a gente consegue criar esse comissionamento conforme a tua empresa trata ali com os vendedores. Pode ser por produto, se for o Paulo, o vendedor Paulo, vendendo um determinado grupo, família de produtos, a comissão é 5%. Poderia ser comissão por projeto, até não por grupo, mas pelo produto específico, o SAP faz todo esse cálculo e diz aí o quanto será a comissão a pagar para esses vendedores. Vamos ver outra pergunta. Vamos lá, vamos tentar usar isso aqui. Vamos ver. Aqui uma pergunta interessante também, a gente falou um pouco do Business One SQL e do Business One for HANA, né? Reforçando, eu mostrei para vocês a versão HANA. Quais são os pré-requisitos? Para fazer essa migração, pessoal, tem um esforço de trabalho primeiro tem que migrar essa base de dados, mas existem algumas coisas que a gente chama de consultas em SQL que elas mudam de um banco para outro. Então, é necessário um apoio, normalmente, de um consultor, de uma consultoria, para, além de fazer essa migração, entender quais são esses relatórios que vocês tenham para fazer a migração. Mas é totalmente possível, os clientes fazem isso, a gente já tem cliente que já está migrando, só precisa fazer isso de forma planejada, né, para fazer esse trabalho, migrar, executam os testes e depois já libera o SAP HANA em produção para os clientes. Pergunta do Danilo Vilela. Quanto tempo leva para migrar do SQL para o HANA? Essa pergunta a resposta dessa pergunta, Danilo, é um pouco relativa, né? Porque depende muito da operação de cada empresa. Como eu falei, tem que fazer um planejamento para entender tudo que o cliente está usando no SQL e fazer essa migração de forma adequada. Em geral, nesse processo de migração, o que muda mais significativamente é que a sintaxe do SQL, e aí para quem não conhece, pessoal, SQL é uma linguagem de consulta a banco de dados. Então, através da linguagem SQL, nós criamos consultas e criamos relatórios dentro do SAP.
Então, o que, que muda, a principal mudança da versão SQL para a versão HANA é que muda algumas coisas na linguagem, na sintaxe da escrita do código em SQL. É nesse ponto que a gente tem que atuar, ajustando essa sintaxe para funcionar adequadamente no HANA. E se não arrumar isso? Né? Se você não arrumar isso, você até migra, só que aquele teu relatório pode não abrir. Né? Se tiver algum comando lá que o HANA não reconhece, o relatório não abre. O teu pedido de venda funciona, o teu pedido de compra funciona, né? A emissão da nota, a integração bancária, tudo isso vai funcionar. Mas aquele relatório pode não abrir. Então, a consultoria precisa fazer um trabalho em conjunto com o cliente para entender quais são esses relatórios e aí fazer esses ajustes. Então, pode ser um trabalho menor, em termos de horas, como pode ser maior, dependendo do tamanho da empresa, relatórios que o cliente tenha, quantos relatórios esse cliente tem personalizados. Na verdade, essas mudanças acontecem nos relatórios personalizados, aqueles que não são padrões do SAP. O Danilo perguntou se tem custo. Tem custo, Danilo, porque no fundo a gente precisa, se você obviamente fizer isso pela consultoria, a consultoria vai ter que disponibilizar um consultor para trabalhar para vocês fazerem esses ajustes, né? Então, tem um custo, sim, para fazer esse trabalho. Poderia ser feito pelo cliente? Pode, pessoal. Eu sou um cara que sempre apoia o cliente quando o cliente quer fazer, porque isso reduz custo, né? Então, tem cliente que faz? Tem cliente que faz, sim. Não é impossível, o SAP não é bloqueado para isso. Basta que o cliente tenha conhecimento, tá? Vamos lá. A Paula Bezerra perguntou se eu poderia mostrar um módulo de projetos. É que infelizmente o tempo está estourado, mas é um módulo bastante atrativo, pessoal, é bem interessante. Deixa eu ver se eu tenho pelo menos uma tela aqui para mostrar. Ó, aqui eu estou na visão, na visão em SQL. Deixa eu ver se eu tenho aqui também alguma coisa cadastrada de projeto. E assim, pelo menos eu consigo mostrar uma tela aqui que seria interessante para vocês olharem. Basicamente, eu cadastrei aqui o meu projeto, né? Eu posso colocar o cliente, quando começa, quando termina o projeto. E aqui nós vamos detalhando essas fases, né? Etapa por etapa. Quando começa cada atividade, quando termina cada atividade. Cada linha é uma etapa. Cada linha dessa tela pode ser encarada como uma fase, uma atividade do projeto de vocês. E aí nós podemos ter o custo planejado, a receita planejada, horas planejadas. O objetivo do projeto, no fundo, é cadastrar o planejado para que depois a gente possa confrontar com o realizado. Então, exemplo, quando eu comprar materiais para atender um projeto, para trabalhar para um projeto, na nota fiscal de entrada, eu vou informar o código do projeto. Eu posso estar lançando uma nota de entrada e aí comprando materiais e eu vou informar que aquela compra é do projeto número 1. Com isso, o SAP consegue consolidar esses dados e depois ele vai mostrar aqui nos relatórios. Quanto que você orçou, quanto que você tem ali no contas a pagar em aberto, quanto que você já gastou, já pagou daquele projeto. Então, o módulo de projeto acaba dando esta visão para vocês. Deixa eu ver se eu tenho pelo menos um relatório. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, que é bastante interessante olhar o relatório e enxergar. Então, aqui eu estou chamando um relatório personalizado, aqui no caso, que vai mostrar o resultado de um projeto. É isso que ele está mostrando. Código do projeto, esse projeto é a construção de um prédio, todas as etapas, né, as fases da construção do prédio, quantas horas eu planejei em cada tarefa, em cada linha, quantas eu realizei, quantas horas de fato eu gastei. Observe que tem um apontamento de horas envolvido aqui nisso. Por exemplo, na linha 3, eu planejei 21 horas e trabalhei só 2. Eu tenho um sinalzinho verde aqui porque eu não usei todas as horas. O meu custo planejado só para a linha 3 era 30 mil reais. Quanto que eu já gastei? 300 reais. Também estou bem. Até o faturamento eu consigo estar controlando. Tá?
Vamos lá, vamos ver se eu consigo pelo menos responder mais algumas perguntas. Agradeço aí por vocês ficarem comigo até depois do horário. Muito obrigado. Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui interessante do Luiz Ricardo. Ele perguntou, vamos ver se eu entendi, né? Luiz Ricardo Prado. Como funciona a interface de arquivos entre os clientes versus o B1? Exemplo, receber arquivos de pedido de venda automaticamente no sistema B1. Como procede o sistema? Talvez você esteja falando aí, Luiz, de sistemas de um EDI, né? Tem alguns sistemas que são conhecidos por isso, que facilitam a troca de arquivos, né? Em alguns casos, né, o nosso SAP, isso, é um EDI, né, um EDI, o SAP, em alguns cenários, eu tenho que mandar os meus pedidos para o meu cliente ou para o meu fornecedor, e ora tem o contrário, é uma outra empresa que me manda um arquivo para que eu insira aquilo no SAP. É possível trabalhar com isso dentro do SAP, tá? Até vou focar na tua pergunta, né? Receber arquivos. O SAP tem uma aplicação, pessoal, chamada Data Transfer Workbench, ou o famoso DTW, tá? O DTW, ele é uma aplicação, ele é um software que ele faz importação de dados para o SAP. Então, exemplo, se o teu cliente ou o teu fornecedor consegue disponibilizar uma planilha para você, ou um arquivo TXT, nós podemos pegar essa planilha, esse arquivo, colocando no padrão do SAP, padrão de tabela, de colunas, essa aplicação aqui, o DTW, ele consegue importar esses dados para o SAP. Então, imagina que é o teu cliente, teu fornecedor, ele mandou lá uma lista com 1.000 pedidos para você. O DTW consegue ler essa planilha, esse TXT, ou um arquivo TXT, e fazer a importação de forma automática desses 1.000 pedidos para vocês. Por que eu cito o DTW, pessoal? Porque é uma ferramenta que já, para quem já trabalha com SAP, né, eu sei que tem pessoas aí que já usam SAP, é uma ferramenta que já está inclusa no pacote de vocês, não precisa contratar mais nada, não precisa desenvolver. Então, basta que vocês conheçam esse template, conversar ali com o teu cliente ou teu fornecedor para mandar no padrão que o SAP exige, padrão de campos, na verdade, né? São quais campos você quer receber, como a informação vai entrar, e o DTW consome esse arquivo fazendo essas importações. Aliás, é possível até deixar isso automatizado, pessoal. Eu trabalho com alguns clientes, por exemplo, que eles têm outros sistemas, esses sistemas eles geram um arquivo no padrão do SAP, no layout, um arquivo TXT, esse arquivo cai numa pasta dentro de um servidor. O DTW fica monitorando essa pasta minuto a minuto. E quando ele encontra um arquivo lá, o DTW já é executado automaticamente e importa essas informações para o SAP. Tá? Então, eu gosto bastante dessa aplicação, por ser fácil, prática de usar, rápida e não tem custo aí para vocês usarem. Tá? Para casos mais complexos, né, pode precisar, às vezes, de algum desenvolvimento, de repente, para uma saída de arquivo, mas o DTW normalmente resolve muito bem essa solicitação. Né? Funciona bem para os nossos clientes. Bom, pessoal, a gente está com muita pergunta aqui, depois eu vou pedir ajuda para o nosso time aqui para me ajudar a responder, tá? Eu vou ter que encerrar aqui pelo tempo. Valeu, Luiz. Luiz mandou um ok aqui, espero ter conseguido responder a tua pergunta bem. Pessoal, tem muita coisa, né, de SAP para falar. Regularmente, tá? Pelo menos uma vez aí por semana, a G2, nós estamos criando esses webinars para falar do SAP, para trazer mais informações para vocês. Então, peço que vocês sempre participem com a gente faz isso para vocês mesmo, de coração. Mandem sugestões, ó, o meu e-mail está aqui na tela agora. Pega o meu e-mail aí, pessoal, roberto.azevedo@g2tecnologia.com.br. Me mandem sugestões, fala, Roberto, traz aí para a gente um exemplo de uma empresa de serviços, né?
eu sou uma indústria, me dá um exemplo de indústria. As empresas são bastante complexas, né? Então por isso que é difícil encaixar tudo dentro de uma hora ali. Mas me mandem sugestões, eu vou coletar aí, a maioria vence, né? E aí eu consigo trazer casos específicos para vocês e focar numa necessidade. Além disso, se alguém quiser conversar e tirar mais alguma dúvida, ou por e-mail, ou WhatsApp da vida ali, alguma coisa, manda uma mensagem para mim, que na medida do possível eu vou respondendo todos vocês e sanando essas dúvidas aí, tá? Qualquer outra ajuda também, podem falar com a gente, que nós temos um time aí para apoiá-los e atendê-los. Pessoal, muito obrigado, teve uma participação bem legal aí de todos, bastante gente colocando pergunta, isso mostra aí que a gente ajudou um pouquinho vocês, espero que seja bastante útil, tá? E até a próxima. Agradeço muito aí novamente e bom dia para vocês aí. Até a próxima, pessoal. Forte abraço para todos. Valeu.